Oi, eu sou a Márcia Benaduce e eu estou fazendo esse vídeo juntamente com a minha colega Mariana Miller para a disciplina de Filosofia da Linguagem. Então, a proposta era que nós discutíssemos as teorias do segundo Wittgenstein, Searle, Austin e a filosofia feminista da linguagem. As questões mais complexas, mais difíceis de responder, foram as relacionadas com a filosofia da linguagem ideal, porque à medida em que a gente se aproxima das teorias da linguagem cotidiana, ordinária, os textos se tornam menos complexos. Uma coisa que dificultou o nosso trabalho também é que, embora sejamos colegas nesta disciplina, nós não somos colegas de curso e nós temos pouco contato. A primeira pergunta é: quais as principais diferenças entre teorias da linguagem ideal e teorias da linguagem ordinária? A referência à linguagem comum marca o contraste com concepções anteriores sobre o papel da linguagem na resolução de problemas filosóficos. De início, a filosofia analítica adotou uma visão negativa em relação à linguagem comum. Bertrand Russell via a linguagem natural, utilizada em situações concretas de uso das palavras, como demasiadamente imprecisa, ambígua e confusa, e, portanto, como um instrumento inadequado para a resolução de problemas metafísicos e epistemológicos. A proposta de Russell, bem como de Frege, do Círculo de Viena e do jovem Wittgenstein, era de adotar linguagens artificiais, precisas e exatas, exemplificadas pelos novos sistemas lógicos, como ferramenta para a solução de problemas que, desde a sua formulação, foram inadequadamente discutidos e tratados em termos de linguagem comum. Ou seja, todos tentaram aprimorar a linguagem, chegar à linguagem ideal, utilizando os recursos da lógica moderna, na tentativa de torná-la mais inequívoca e representar com precisão o mundo a fim de lidar melhor com as questões da filosofia. Portanto, a filosofia da linguagem comum, ou filosofia da linguagem ordinária, se refere a um movimento filosófico que tem como pressuposto metodológico a ideia de que os problemas filosóficos tradicionais resultam de confusões conceituais. Segundo seus adeptos, os filósofos frequentemente incorrem nessas confusões por distorcer ou desconsiderar o que as palavras realmente significam na linguagem cotidiana. A segunda questão é: quais os exemplos dados por Wittgenstein nos parágrafos iniciais das investigações filosóficas e para que ele usa os exemplos? Nessa obra, o autor utiliza uma linguagem comum, com palavras facilmente acessíveis, e fornece muitos exemplos que ilustram seus argumentos. Esses exemplos são considerações sobre situações triviais, tais como estudantes a quem se ensina coisas como calcular, derivar retas e curvas, derivar caminhos a partir de esquemas simples contendo apenas letras e setas, jogar diferentes tipos de jogos. O texto é repleto de exemplos e um mesmo exemplo se repete várias vezes sob diferente foco de atenção. Assim, o segundo Wittgenstein fala de linguagem como se falasse de jogos, desenvolvendo o conceito de jogos de linguagem. Um dos pontos mais interessantes sobre os jogos de linguagem diz respeito à sua cotidianidade, isto é, o fato de que Wittgenstein nos fornece exemplos de jogos de linguagem que nos são familiares. Um exemplo desses jogos é apresentado em uma das primeiras sessões das investigações filosóficas, quando ele apresenta o caso de um construtor e seu ajudante, que se comunicam em uma linguagem primitiva, constituída das palavras cubos, colunas, lajotas e vigas. Este jogo de linguagem foi construído por Wittgenstein para permitir o uso da explicação de Santo Agostinho sobre o que ele descreve como um sistema de comunicação. Terceira questão: o que é significado para Wittgenstein? O conceito de significado ocupa um lugar central na obra dele, por conta de uma firme convicção quanto à ideia de que os problemas filosóficos estão enraizados na linguagem. Inicialmente, ele desenvolveu sua teoria a partir de uma adaptação da dicotomia entre sentido e significado proposta por Frege,
ele se concentrou nos aspectos que têm influência sobre a validade dos argumentos em que ocorre, em seu conteúdo lógico. O sistema que propôs estabeleceu uma distinção entre dois aspectos do conteúdo, o sentido e o significado. Em uma linguagem ideal, toda sentença expressa um sentido, pensamento, aquilo que constitui o conteúdo de um juízo, e se refere a um significado ou referente, o valor de verdade, o verdadeiro ou o falso. Mas aos poucos, Wittgenstein vai abandonando a ideia de que as proposições possuem significado. Por causa disso, no Tratactus, sustenta que os nomes possuem um significado, mas nenhum sentido, enquanto as proposições possuem um sentido, mas nenhum significado. Pode-se dizer que no Tratactus, assim como nas investigações filosóficas, o significado dos nomes é determinado pelo seu uso, que objetos eles substituem a algo que depende da sua sintaxe lógica, do modo como se comportam em proposições. Entretanto, para que o signo proposicional possa ter um sentido, precisa ser projetado sobre a realidade pela mente. Quarta pergunta. O que são constatativos e performativos, segundo Austin, e o que é próprio dos performativos? Em sua teoria dos atos de fala, Austin inicialmente distinguiu dois tipos de enunciados. Enunciados constatativos, que são aqueles que descrevem ou relatam o estado de coisas e que por isso se submetem ao critério de verificabilidade, isto é, podem ser rotulados de verdadeiros ou falsos. Na prática, são os enunciados comumente denominados de afirmações, descrições ou relatos, como em eu jogo futebol. Enunciados performativos são enunciados que não descrevem, não relatam, nem constatam absolutamente nada. E, portanto, não se submetem ao critério da verificabilidade, não são falsos nem verdadeiros. Quando proferidos na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, na forma afirmativa e na voz ativa, realizam uma ação. Daí o termo performativo. Isso vem do inglês, onde to perform significa realizar. Por exemplo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fato de proferir um enunciado performativo não garante a sua realização. Para que um enunciado performativo seja bem sucedido, ou seja, para que a ação por ele designada seja de fato realizada, é preciso que as circunstâncias sejam adequadas. Um enunciado performativo pronunciado em circunstâncias inadequadas não é falso, mas sim nulo, sem efeito, ele simplesmente fracassa. Assim, por exemplo, se um faxineiro diz declaro aberta a sessão na Câmara, o performativo não se realiza. Isto é, a sessão não se abre, porque o faxineiro não tem o poder de autoridade para abrir a sessão, que é do presidente da Câmara. O enunciado é, portanto, nulo, sem efeito. Ou, nas palavras do Austin, infeliz. Os critérios que precisam ser satisfeitos para que um enunciado performativo seja bem sucedido são chamados pelo Austin de condições de felicidade. As principais são procedimento convencional, circunstâncias apropriadas, execução correta, execução completa, intenção de atuar de modo apropriado e atuação de modo apropriado. Austin é um autor que vem trazer, o significado de intenção na filosofia da linguagem. A gente já está em um momento em que a cognição humana ela é levada em conta e muito mais que isso, os contextos sociais, as relações, elas são levadas em conta para tentar compreender esses problemas, enfim, da linguagem no dia a dia, assim, entre as pessoas. Então, Austin, ele vem, a partir disso, dividir e classificar um enunciado conforme os atos de fala. O primeiro ato de fala, ele é o locucionário, que é o dito, é o enunciado, é a sentença e a sua construção verbal. Depois disso vem o ato ilocucionário, que tem referência à força desse ato, esse ato se faz, ao que se deseja fazer em relação ao que está sendo dito. Então, a intenção de uma recusa, a intenção de uma negação, a intenção de uma promessa. Esse querer fazer,
esse ato feito, né, enfim, se caracteriza como ato ilocucionário. No terceiro estágio, a gente está falando do ato perlocucionário, e aí, então, a gente está falando do efeito que este enunciado vai ter na pessoa que está recebendo o enunciado. É o efeito, a força que ele tem no mundo, né? Então, é em relação à realidade, ao contexto do intérprete, do enunciado. John Searle é o autor que vai trazer para a gente o significado e a compreensão de direção de ajuste, que basicamente é como a nossa mente e a nossa realidade, elas são relacionadas. Então, trazendo aqui os modelos, né, as 4 direções que o autor comenta. Direção de ajuste mundo, palavra, palavra, mundo, direção de ajuste dupla e direção de ajuste nula. Principalmente essas 2 primeiras. Então, quando a gente fala da direção de ajuste palavra-mundo, a gente está dizendo que a nossa mente ela vai se adequar à realidade existente, às convenções que a sociedade já implementou, às leis, às normas, às regras de convivência. Então, a nossa mente adequa a nossa linguagem, os nossos fenômenos linguísticos à realidade existente, né, ao mundo. E o contrário também existe, que é o mundo, a direção de ajuste mundo-palavra. Então, nesse sentido, o mundo deve se adequar à nossa preferência, ao que a nossa mente deseja. Nesse sentido, então, o mundo ele deve ser alterado para ajustar ao conteúdo da proposição. Exemplos: quando a gente dá uma ordem, quando a gente tem um comando, quando a gente tem uma súplica e um pedido. A gente está falando aqui de preferência. O que é especial da linguagem e cognição humana, segundo Searle, e como isso se relaciona com a tese de direção de ajuste? Então, a gente vai ver em Searle que a linguagem está diretamente relacionada à cognição, e isso muito explicitamente na capacidade do ser humano formular e compreender sentenças e enunciados complexos a partir de termos simples, comuns. Então, a partir de um número finito de termos, é possível formular e interpretar infinitas combinações com novos significados, com novos sentidos, e assim, sem limites, né? Infinito já define bem. Nesse sentido, relacionando com a direção de ajuste, a gente pode colocar que essa capacidade faz com que a gente também tenha a capacidade de adequar a nossa mente ao mundo e de fazer com que o mundo se adeque à nossa mente, à nossa vontade, nosso desejo. A autora Ray Langton é uma das autoras dessa perspectiva da filosofia feminista da linguagem, que vem trazer uma crítica em relação aos atos de fala como promotores do silenciamento de grupo-alvo, nesse caso, o grupo feminino. Ela dá alguns exemplos em relação ao uso do não, que as mulheres muitas vezes são silenciadas em atos sexuais em relação ao não. Então, ela fala o não, que é o primeiro estágio ali de um ato de fala, né, que é o ato locucionário. O não é dito, mas ele não é feito, ou seja, não existe a recusa, ela é silenciada, ela não é ouvida e não é respeitada. Então, a autora ela traz como crítica que esses atos muitas vezes promovem uma formalização, uma valorização e um aceite da sociedade em relação a práticas que perpetuam a subordinação de certos grupos. Nesse sentido, a gente vai falar também de relações sociais, de contexto, de socialização e de liberdade de expressão. Então, a gente já complementa com a próxima pergunta. Nesse sentido, a liberdade de expressão está ligada com educação, ensino, contexto social, enfim, mas empoderamento, né? Então, quando a gente fala de um grupo feminino, por exemplo, o empoderamento ele está muito relacionado com essa visão da filosofia feminista da linguagem. Então, como conseguir
demonstrar que atos de fala acabam perpetuando certas culturas equivocadas e de violência, enfim, e como que a gente combate eles também através de atos de fala que vão negar atitudes como essa, atitudes de subordinação, não vão valorizar e vão conseguir mudar contextos, né?